Graça e paz, meus amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui com o irmão Emílio. Dá um salve aí, meu amigo. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Queridos, quero compartilhar dois assuntos com vocês. Um está relacionado à política e à posição da nossa igreja. E no final desse vídeo eu vou colocar um vídeo do pastor Ivélio. Mas até, já endossando o que ele fala, passarei também uma posição que está semelhante, né? E o outro é referente ao nosso podcast. Bom, vamos lá, queridos. Orientações para votar com base na palavra de Deus. Em tempo de eleições, querido, é fundamental que cada um de nós exerça o seu direito de votar de maneira consciente e responsável. Nossa igreja não apoia nenhum partido político ou candidato, mas orienta a todos a votarem guiados pela palavra de Deus e seus valores. Então, primeiro, busque sabedoria em oração. Antes de tomar qualquer decisão, ore pedindo a orientação de Deus. A Bíblia nos ensina em Tiago 1,5 que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. 2, querido, avalie os valores e os princípios. Examine os valores e os princípios dos candidatos e partidos também. Pergunte se eles estão alinhados com os ensinamentos bíblicos, com a justiça, a honestidade, a compaixão e o respeito pela vida humana. Olha o que diz em Miqueias 6,8. Ele mostrou a vocês, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com o seu Deus. 3. Considere o caráter e a integridade. A integridade é um valor essencial. Olha o que diz Provérbios 29,2. Ele nos lembra que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Escolha líderes que demonstrem caráter e ética em suas ações. 4. Priorize o bem comum. Pense no bem-estar de toda a comunidade. Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Olha o que diz em Mateus 22:39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Escolha candidatos que promovam política que beneficiem a todos. 5. Sejam agentes de paz. Procure candidatos que promovam a paz, a unidade e não a divisão e o ódio. Em 1 Timóteo 2, ele admoesta que, antes de tudo, façamos orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Somos chamados a orar por todos os líderes para que possam viver em paz e em tranquilidade. O 6, informe-se e participe, querido. Faça pesquisa cuidadosa sobre os candidatos e suas propostas. Participe de debates e discussões, sempre com muito respeito e amor cristão. Lembre-se que uma decisão informada é uma decisão sábia. Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retente o bem. Que Deus abençoe a todos nós com discernimento e sabedoria para escolhermos líderes que governem com amor, justiça e amor. Agora vamos falar sobre o nosso podcast. Eu já tinha compartilhado com alguns irmãos que nós iríamos gravar o nosso podcast. Fala, meus irmãos, estou aqui, vou dar continuidade ao vídeo. Como eu falei para vocês, eu precisava de gravar, porque o meu tempo de vídeo já tinha acabado, mas eu precisava de gravar falando a respeito do podcast. Então, o nosso podcast, que eu iria gravar agora no dia 6, se eu não me engano, nós não vamos gravar no dia 6 mais, porque eu peguei um serviço, vou fazer esse trabalho, e fazendo esse trabalho não vou conseguir estar no dia 6 lá para gravar. Então, eu vou mudar para a próxima semana, tá bom? Então, observe o nosso podcast, acompanhe, que vai ser assim, de grande proveito para você. Nós vamos ter testemunho, nós vamos ter vamos dizer, uma mega escola dominical, entendeu? Onde quem está fazendo a escola ministerial vai poder aprender um pouco mais, quem faz a escola dominical vai conseguir aprender um pouco mais, tá bom? Os testemunhos que nós vamos ter, 2 que já estão marcados, irmãos. Olha, sem palavras. Então, aguardo vocês aí no nosso podcast, tá
bom? Deus abençoe. O Emílio não tá aqui porque ele foi ali, eu tô trabalhando com ele, como vocês viram, eu tô aqui de camisa. Estamos trabalhando junto aqui numa obra. E aí, ele foi ali comprar umas peças e eu aproveitei para gravar isso aí que faltou no outro. Beleza? Tamo junto, meus queridos. Deus abençoe. O vídeo do Pastor Ivene vai vir agora, tá? E Bom, é isso. Acho que é isso. Tamo junto. Olá, meu querido, tudo bem? Hoje eu queria trazer aqui uma palavra a respeito das eleições que estão chegando. E em primeiro lugar, eu quero conclamar você. Ore. Ore por este tempo. Ore pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Ore pelas autoridades. A primeira coisa que nós, como igreja, devemos fazer é dobrar os nossos joelhos e orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades. E eu quero trazer aqui algumas orientações. Primeiramente, eu quero dizer para os irmãos que a Igreja Batista do Povo não tem um candidato e não tem um partido político. Já tivemos, por exemplo, uma ocasião que, na realidade, o candidato nem sabia, né? Mas havia um candidato que estava presente num dos nossos cultos e haviam pessoas distribuindo santinho lá fora. Na rua é um lugar público, a igreja não tem ingerência lá fora. E a pessoa estava distribuindo o santinho e dizendo que aquele candidato era da Igreja Batista do Povo. Então, se você ouvir isso alguma vez, isto não é verdade. Então, a igreja, ela não tem um candidato e ela não tem um partido político. A segunda coisa que eu quero dizer é: pesquise a respeito dos candidatos. Você não pode chegar um dia antes da eleição, ligar para um parente e perguntar assim: em quem eu vou votar? Pesquise, olhe as propostas, conheça o candidato, a pessoa em quem você vai votar nessas eleições. Nós precisamos fazer isso, é uma responsabilidade nossa como cidadãos. Terceiro lugar, quero dizer que partido importa. Principalmente quando se trata de legislativo, o mandato ele não é do candidato, mas ele é do partido. Qual é o pensamento desse partido? Esse partido pensa, a sua ideologia ela está alinhada com valores que nós entendemos que são importantes, valores que estão nas Escrituras Sagradas. Veja, todos têm o direito de ter qualquer tipo de ideologia, mas nós conhecemos ao Senhor e cremos na palavra de Deus. Então estamos alinhados com a palavra de Deus. E por último, eu quero dizer a você, quão bom seria se nas esferas de influência tivermos pessoas que têm um bom testemunho e conheçam ao Senhor. Então, eu queria que você pensasse em pessoas que conhecem ao Senhor, que têm um bom testemunho e podem chegar nas esferas de poder e trabalhar para a nossa sociedade e trabalhar para que venhamos ter justiça, paz e tenhamos um país próspero. Então, pense nessas orientações e, mais uma vez, quero terminar a minha fala como eu comecei. Oremos pelas nossas autoridades, oremos pelo nosso país, oremos pelo nosso estado, oremos pela nossa cidade. Deus abençoe.